uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Não estamos sós. Cada palavra, o gesto, até mesmo os mais secretos pensamentos, tudo o que fazemos tem uma invisível multidão como testemunha, os espíritos. Mas além de testemunhar, os espíritos também nos influenciam, e muito mais do que podemos supor. Quanto mais elevado e puro o pensamento, mais sublime é o espírito que o inspira, e o contrário também acontece. Como diferenciar o pensamento próprio das sugestões espirituais? É possível escapar a essa influência? Quem nos explica é o advogado espírita Hélio Ribeiro. E os espíritos responderam a essa pergunta sobre a influência. Muito mais do que você possa imaginar. De ordinário, são os espíritos que dirigem a vida dos encarnados. Em todo o mundo, a tradição popular imortalizou a imagem de seres do bem e do mal, tentando convencer o homem a tomar decisões que o levam ao abismo ou à glória. Veja na matéria a seguir como o Espiritismo explica a influência dos espíritos. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Constantemente nos rodeiam. Muitas vezes chegam a conhecer o que vocês procuram esconder de si mesmos. Mesmo quando vocês se imaginam sozinhos, é comum ter os espíritos como testemunhas silenciosas. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que vocês imaginam. Influem a tal ponto que, em geral, são eles que vos dirigem. Os espíritos estão por toda parte. Movidos e orientados pelos pensamentos, eles podem nos acompanhar e nos influenciar tanto para o bem quanto para o mal. O espírito, ao se desvencilhar do corpo no processo da desencarnação, ele mantém em linhas gerais as suas preocupações, as suas características. Vai depender de uma série de circunstâncias para ele se desvencilhar de situações negativas e ter a dádiva de um encaminhamento, de um esclarecimento espiritual. Somos como um rádio. Sintonizamos com aqueles que possuem pensamentos e sentimentos como os nossos. Quando vibramos de forma negativa, cultivando vícios, ódio ou sentimentos inferiores, atraímos para junto de nós espíritos que vibram nessa mesma faixa mental. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a usar maconha. A primeira vez que eu fumei foi com um grupo de amigos na escada de um prédio. Ah, que besteira, isso não dá nada, isso não acontece nada. Aí um pouco mais pra frente, a gente tinha feito uma prova no colégio. Eu tinha experimentado poucas vezes ainda, né? Eram umas 5, 6 vezes eu já tinha fumado. Eu fui fumar essa vez, que foi quando desencadeou a síndrome do pânico. Eram umas 7 pessoas mais ou menos que estavam e a gente resolveu então, né, fumar maconha. Depois de uns 10 minutos que eu tinha fumado, eu ainda estava naquela onda boa, estava rindo, estava tudo. De repente eu encostei assim na parede, quando eu senti que meu coração estava parando. Socorro, eu estou morrendo, alguém me ajuda. E todo mundo ficou rindo da minha cara. Eu fui dormir e eu não conseguia dormir. E aí eu entrei no quarto da minha mãe falando: mãe, estou morrendo, me leva para o hospital. E falei para minha mãe que eu tinha fumado maconha, que eu, por conta disso, tinha desencadeado todo esse processo que eu estava passando. Tinha um coração perfeito, mas na minha cabeça eu continuava achando que eu estava morrendo, não tinha quem tirasse. Foi aí que a gente decidiu então procurar um psiquiatra. Comecei a fazer um tratamento e a tomar remédios durante um ano e pouco eu fiquei tomando remédio. Quando praticamos o bem, atraímos espíritos elevados para a nossa companhia. E mesmo nos momentos de maior solidão, Deus permite que espíritos protetores estejam ao nosso lado. Pois temos, todos nós, um espírito amigo que nos acompanha, inspirando coragem, alegria e estimulando a prática do bem. Para falar com esse amigo invisível, basta amar. Amar a Deus,
amar a humanidade. Afinal, o amor é a frequência certa entre as múltiplas opções de sintonia da vida. Os espíritos influenciam a nossa vida, mas como? Que tipo de influência é essa? E será que os espíritos podem nos influenciar negativamente? Quem vai responder a essas e outras perguntas é Hélio Ribeiro. Ele é diretor de unificação da Federação Espírita do Rio de Janeiro. Hélio, que tipo então de influência é essa que os espíritos exercem na nossa vida? Os espíritos exercem uma influência que pode ser boa ou má. Allan Kardec, quando formulou a questão 459 de O Livro dos Espíritos, ele foi bem claro e direto ao assunto. E os espíritos responderam a essa pergunta sobre a influência. Muito mais do que você possa imaginar. De ordinário, são os espíritos que dirigem a vida dos encarnados. E daí tem muitas conclusões que se pode tirar. Se você pega isso, um fato isolado, você pensa que nós somos marionetes, quando na verdade não somos. Nós temos a liberdade de ação, de agir, de fazer o bem ou o mal, e a influência pode vir a ser aquela que vai lhe dar um empurrão em alguma decisão. E pode ser por bem ou para o mal. Pode dar um bom ânimo para que você continue em uma luta, perseverando em algum ideal bom, como pode ser também algum espírito equivocado que possa estar te influenciando para fazer alguma ação má. Tudo isso depende e decorre daquilo que a gente vai deixar fazer ou não, de acordo com a nossa liberdade. Eu não posso, então, justificar um mau ato meu, pura e simplesmente, como ter sido... Não pode? Não pode. Não pode porque a pessoa tem o seu discernimento necessário para escolher entre fazer isso ou aquilo. E nessa decisão, nessa escolha, é que pode aceitar ou não uma influência. No capítulo especial que Allan Kardec falou sobre as preces, ele fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a prece para os anjos de guarda. E ali há uma notícia muito consoladora. Os espíritos superiores, nossos anjos de guarda, nos influenciam, nos dando bom ânimo, nos dando coragem na nossa luta diária. Conseguimos, mesmo quem não é espírita, é possível perceber essa influência? Os espíritos bondosos sempre influenciam para o bem. E muitas vezes não é aquilo que de ordinário o homem comum quer. O homem comum não quer a renúncia, o não revide. Quando falta nele o princípio da espiritualidade, ele age muitas vezes naquele limite da animalidade. E ele quer o revide, a vingança. E quando tem um princípio espiritual, aí sim, aí existe uma possibilidade grandiosa do homem escolher sempre as boas influências, as boas companhias espirituais. Mas eu digo assim, é possível para qualquer pessoa perceber esse tipo de influência? Você citou um pensamento, poderia citar talvez um sonho, enfim. É possível perceber essas influências ou não? Elas são tão sutis que não conseguimos detectar? Olha, aquele pensamento que de ordinário não é o seu, é uma influência. Se você não tem um pensamento que lhe incentive, por exemplo, a prática do suicídio. Se você não pensa nisso, não é tônica, e aquele pensamento vem sistematicamente visitar a sua mente, é óbvio que isso é uma influência. Então existem algumas dicas, e lendo as obras espíritas, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ambos organizados por Allan Kardec, consegue-se ter uma ideia de como se discernir a influência ou um pensamento, quando é nosso ou do espírito. E onde o livre-arbítrio fica nesse contexto de influência dos espíritos, influências boas, influências ruins? Exatamente no momento em que a gente se deixa influenciar ou não. Temos a liberdade de escolha entre fazer aquilo que nós mesmos queremos ou se deixar embalar por um pensamento de um espírito que se assenhora da nossa vontade. O grande problema é a vontade. Allan Kardec, referindo-se a esse assunto em especial, diz: como é que nós vamos nos livrar da espíritos ruins? E aí os espíritos reveladores dizem a ele: utilizando a vontade, que de ordinário vocês usam muito pouco. Digo quero, mas no movimento uma palha,
para que aquilo possa vir a acontecer. Isso não vai, em hipótese alguma, anular a influência dos espíritos, mas vai fazer com que haja uma escolha natural. Naturalmente, nós vamos estar em companhia das pessoas que vão nos influenciar para o bem. Agora, como é que devemos nos relacionar com essas influências? Em algumas situações, imagino que não seja muito fácil separar o joio do trigo no que diz respeito a essas influências, porque às vezes a situação é muito limite, enfim, talvez seja um pouco difícil. Como é que deve ser esse relacionamento? É essa vontade que vai dar o tom desse relacionamento? O nosso relacionamento com os espíritos que nos cercam depende muito de uma coisa chamada vibração mental. A nossa vibração espiritual, nós é que escolhemos. Os nossos pensamentos diários giram em torno de quê? Giram em torno de algo construtivo, de pensamentos de altruísmo, ou gira em torno da vida comum, daquilo que Jesus mesmo falou. Por que você perde tanto tempo pensando no que comer, no que beber, no que vestir? Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Paulo também nos dá uma dica quando ele diz: pensai nas coisas lá do alto. Ou seja, o nosso pensamento, aonde nós estamos vibrando mentalmente, é que vai dar essa tônica de como é que nós vamos escolher essas nossas companhias espirituais. Uma pessoa que se sinta perturbada pela influência ruim de algum espírito, ela consegue se livrar dessa influência, ou é preciso fazer algum tipo de trabalho espiritual, algum tipo de acompanhamento para que essa pessoa consiga, enfim, se afastar desse espírito que é ruim para ela, que ela sente que é ruim? Se nós partirmos do princípio que nós estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, ainda em categoria de espíritos doentes, porque afastados do bem, afastados da luz, nós ficamos doentes, nós vamos entender a casa espírita como um grande hospital. E na casa espírita existe o tratamento espiritual, que é a palestra pública, que nos vai dar um entendimento maior do mundo espiritual e de tudo aquilo que cerca esse assunto. A leitura edificante, ler obras espíritas, a fluidoterapia, o passe, a água fluidificada, tudo isso faz parte de um contexto que faz com que saiamos de uma faixa vibracional ruim, ou seja, deixamos de ser reféns de espíritos ruins, para entrar em uma faixa vibracional melhor, onde o bem possa preponderar em nossa mente. Quando estamos nessa faixa vibracional melhor, como você falou, significa que naturalmente atrairemos, entre aspas, melhores vibrações e, consequentemente, bons espíritos para nos acompanhar? É uma questão de uma lei da física. Semelhante atrai semelhante. Se vibramos no bem, se fazemos o bem, é óbvio que nós vamos atrair a atenção de espíritos que vibram naquela faixa e que vão estar conosco, que vão estar a nos incentivar nessa prática do bem. E é óbvio que isso tudo com uma certa disciplina. Devemos ter disciplina na prática do bem, para que possa acontecer aquilo que Paulo de Tarso fala. Possamos ter em torno de nós uma couraça da caridade, que vai fazer como se fosse um campo de força, que vai impedir que essas outras forças negativas possam nos atingir. Hélio, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Terceira Revelação. Para a doutrina espírita, sintonia é a identidade de interesses entre dois ou mais espíritos. Vivemos mergulhados num mar de sensações e pensamentos. Cada gesto, cada imagem mental nos faz interagir poderosamente com outras criaturas. Como você viu na entrevista, a coincidência de gostos ou pensamentos entre dois seres é que promove a atração e a influência. Por isso, não adianta culpar os espíritos maus pelos nossos atos infelizes. Se sofremos uma influência, é porque, com a nossa conduta, atraímos espíritos imperfeitos. E não é somente o Espiritismo que fala da influência dos espíritos. Na Índia, no Egito, entre os antigos hebreus, celtas e persas, muitos sábios falaram sobre isso. É célebre a máxima chinesa que diz: falando ou agindo, embora te aches só, não penses que não és visto nem ouvido. Os espíritos são testemunhas de tudo. Para conhecer melhor a influência dos espíritos em nossas vidas, leia o Livro dos Espíritos. Este assunto está bem explicado no capítulo 9. E se você quiser saber mais sobre a crença na influenciação dos espíritos entre os diversos povos, nós recomendamos A Alma é Imortal, de Gabriel Delany, e Depois da Morte,
de Leon Denis. Uma ótima leitura para você e muita paz. O Terceira Revelação de hoje está no fim.